Senhor presidente, nobres colegas vereadores, digníssima população de Brusque que nos acompanha no plenário desta casa, pela internet ou pelos meios de comunicação da nossa cidade. Circulam pelos meios de comunicação, nos últimos dias, uma série de denúncias gravíssimas envolvendo a Prefeitura de Brusque e o SAMAI. As denúncias escancaram um cenário mais do que previsível de um SAMAI virado em um chapéu velho do avesso, para usar a figura de linguagem utilizada pelo Procurador-Geral da Prefeitura de Brusque. O senhor prefeito e o senhor Procurador-Geral, em seus comentários à imprensa local, têm tentado se parecerem surpresos, como se o teor das denúncias fosse alguma novidade, ou como se tal cenário nebuloso que paira sobre o SAMAI fosse imprevisível. O prefeito Arivec loteou a prefeitura na sua campanha de 2020 e, nesse loteamento, entregou ao senhor Jones Bósio uma fatia da estrutura do Poder Executivo Municipal, principalmente da Defesa Civil, Fundação Zoobotânico e o tão visado e desejado SAMAI. Meus caros colegas de parlamento, respeitável população brusquense, o senhor Jones Bósio é um velho conhecido de todos nós, por colecionar denúncias de corrupção em seu desfavor e já ter sido condenado em alguns dos mais de 34 processos que responde na Justiça. Uma verdadeira ficha corrida a fazer inveja a qualquer mafioso. Jones tem condenação por peculato, por fraude em licitação, entre tantos outros atos de condutas que ensejam ações penais e de improbidade. Jones Bósio foi denunciado no ano passado no caso das rachadinhas, denúncia que também envolveu o ex-vereador Cleiton Bittenbrook, aliado de Jones, que atualmente ocupa um cargo de diretor-geral do SAMAI com salário superior a mais de R$16 mil. As denúncias das rachadinhas não foram palavras vazias. Apresentaram-se provas diversas, áudios, conversas, testemunhos, entre outros elementos de prova, os quais estão nas mãos do Ministério Público e foram explícitos em imprensa local. Mas nada do que se mostrou comprovou contra Jones e seus aliados serviu para o governo reavaliar a sua participação na prefeitura. Nem o fato de Jones ser alvo de dezenas de ações relacionadas à corrupção, nem o de já ter sido condenado em algumas delas, inclusive com trânsito em julgado, na que o condenou por peculato. O próprio Procurador-Geral de Brusque, Dr. Edson Ristow, em diversas oportunidades já atacou publicamente Jones Bósio, recentemente ainda colocando à disposição de todos as provas contra Jones e o SAMAI. Mas, repito, nada disso abala a confiança complacente que o prefeito Arivec tem no seu aliado Jones Bósio, o qual, apesar de toda a nebulosidade que paira sobre sua cabeça, se mantém influente e dominante na prefeitura de Brusque. Jones Bósio é, na verdade, a rainha da Inglaterra de Brusque. Oficialmente não tem cargo, mas tem muita influência e muito poder na prefeitura, além de conseguir fazer chegar ao seu bolso vultuosas quantias que saem dos cofres públicos. O prefeito Arivec age como cúmplice de Jones Bósio, no mínimo sendo omisso quanto às condutas de Jones e seus aliados nos diversos espaços que ocupam o Poder Executivo. Voltando ao SAMAI, diversos servidores denunciaram condutas no SAMAI que nos fazem arrepiar e nos revoltar. O SAMAI, pela conduta de alguns poucos,
com a complacência dos que comandam aquela autarquia, parece que virou uma cracolândia, com veículos oficiais sendo utilizados para buscar drogas e revendê-las dentro da própria autarquia. O SAMAI parece que virou um paraíso financeiro, com fornecedores recebendo por serviços que não prestam ou recebendo além por serviços que prestam a quem? Aliados de Jones Bósio no SAMAI inovaram na tão conhecida rachadinha. No ano passado, houveram relatos de que alguns funcionários tinham que devolver parte de seus salários para Jones Bósio. Esse ano, criaram a rachadinha da gasolina, já que um dos denunciados narrou ao jornal Município que, enquanto gastava 10 litros de gasolina com a sua moto, era obrigado a assinar recibos que estava gastando 200 litros. Para onde foram os 190 litros restantes? Senhores, as denúncias revelam ainda a realização de jogatina durante o expediente, envio de bebida alcoólica pelo presidente do SAMAI a funcionários, pagamento de bônus indevidos, alguns aliados a Jones que, após o prefeito Arivec entregar o SAMAI nas mãos dele, passaram a ganhar salários astronômicos. Deve ser a tal da meritocracia tão falada por aí. As denúncias de má conduta extrapolam o campo da corrupção, do uso político da autarquia em favor do grupo político de Jones Bósio, já que há denúncias, inclusive, de ameaças de morte contra os desafetos. Um dos denunciantes relatou que foi procurado por um aliado de Jones Bósio, que ocupa um cargo importante na estrutura da Prefeitura de Brusque, para lhe perguntar se alguém conhecia ou poderia conhecer alguém que pudesse ser contratado para matar o atual diretor do Cine de Brusque, Valdir da Silva Neto, que na época estava em pé de guerra pública contra Jones Bósio. Colegas, povo de Brusque, isso não é conduta de um grupo político. Isso é conduta de uma organização criminosa que está assaltando os cofres públicos do SAMAI para se perpetuarem no poder, prejudicando a imagem daquela tão importante autarquia. E hoje, eu venho aqui nessa sessão não apenas como vereadora, representante, legitimamente eleita. Eu venho aqui também como cidadã brusquense, como uma servidora pública vestida com a camiseta da seleção brasileira, que nos tempos recentes tem sido escolhida por muitos para representar a luta contra a corrupção. Um adereço essencial para muitos, utilizada efusivamente nos movimentos que pedem o fim da corrupção no Brasil, para conclamar esta casa a cumprir com seu papel de fiscalizador e de investigador. Colegas parlamentares, as denúncias pesam contra alguns detentores de cargos públicos da nossa cidade. São graves, gravíssimas, as quais devem ser investigadas por esta casa, pois foi para isso que cada um de nós foi eleito, investigar e fiscalizar os atos da administração. E é nesse contexto que eu entendo que agora é a hora de abrirmos uma CPI e investigar a fundo as denúncias graves que chegam ao nosso conhecimento. Convoco a toda a população brusquense que é formada por cidadão ordeiro, cidadão de bem, trabalhadores honestos, para que cobrem os poderes constituídos a realização de investigação de tais denúncias e que cobrem apoio à abertura da CPI. Solicito 30 segundos para terminar. 30 segundos para concluir, vereadora. Convoco o Movimento de Brusque contra a Corrupção, o Observatório Social, a ACIB,
a OAB, entre tantas outras diversas entidades representativas da nossa cidade, a recuperarem a sua indignação e se juntarem a esta casa, apoiando a abertura da CPI e a investigação das condutas criminosas que foram denunciadas. Se queremos um Brasil passado a limpo, precisamos começar a limpar a nossa cidade. Muito obrigada.